Bruno ajudou-me finalmente a conseguir desenvolver o meu trabalho na parte online. É verdade, porque no início, pá, não é que eu não conseguisse, mas eu sinto que aquilo que tu vieste fazer à minha vida foi sem dúvida a fazer com que isto seja mesmo o meu trabalho a 100%, coisa que Oh, não, ok, não ok. era possível e que acredito que também, se calhar, provavelmente eu tinha, não vou dizer que desistia assim de qualquer forma, mas não sei se teria o crescimento desta forma, provavelmente fazia as coisas, imagina, daqui a uns meses acho que ia ter mais dificuldades e se calhar voltava a trabalhar no presencial e fazia tipo um mix, tipo híbrido. Acho que não tinha confiança total, ou não tinha, nem é só confiança, acho que não tinha as ferramentas certas para realmente depender só exclusivamente disto. Ok, ok, boa. E agora vamos falar um pouco daquilo que era a tua vida, aquilo que tu sentias antes de entrares na mentoria. Como é que tu estavas na tua vida enquanto PT, antes de iniciarmos este processo juntos? E fala-me de coisas como sentimentos, horários, cansaço, rendimento, energia. Pronto, então, aquilo que realmente principalmente o motivo que me fez querer trabalhar no online passa mesmo por isso, por haver um desgaste muito grande a nível presencial, porque realmente para eu chegar a mais pessoas e conseguir continuar a trabalhar cada vez mais, eu tinha que fazer muitas, muitas horas, portanto eu não conseguia, ou ganhava muito dinheiro e trabalhava muito, ou trabalhava pouco e ganhava muito menos, portanto não dava para ter com equilíbrio a nível de horários, portanto, e não tinha vida, obviamente entrava no ginásio às 7 da manhã e saía do ginásio às 23, e era a única forma de eu conseguir escalar e ter uma melhor qualidade de vida a nível monetário, enquanto que o online é diferente, não é? Ok. Ou seja, tu já tinhas vivido, essa questão de entrares muito cedo no ginásio e saías muito tarde, e sabias que isso era uma forma de ganhar dinheiro, mas também ias trabalhar mais tempo por consequência. E quando nós começamos a trabalhar, tu já tinhas em mente que querias o online há muito tempo? Ou foi algo que surgiu quando, por exemplo, me conheceste no Instagram? Quando me conheceste, viste conteúdo? Não, Ou já eu veio já mais sabia, atrás? no fundo, eu acho que no fundo eu já sabia, mas também na verdade não tinha propriamente essa confiança. Eu já via, era os meus colegas a fazerem o mesmo e percebia que eles conseguiam escalar e pronto, e eu também queria o mesmo, mas achava que não conseguia. Quando eu te conheci, aquilo que eu senti foi que, ok, afinal é possível também para mim. Ok, ok, boa. E nessa fase, ou seja, ainda antes de fazermos o processo e termos o crescimento juntos, o que é que mais te frustrava? O que é que mais me frustrava? Lá está, tem a ver com aquilo que eu analisava dos meus colegas, porque eu sentia que trabalhava muito mais e que tinha muito menos retorno do que muitos colegas que trabalhavam muito menos e conseguiam ter muito mais retorno porque já estavam no online. Portanto, aquilo que mais me frustrava era isso, era eu ter que trabalhar tantas horas e outros colegas meus que saíam do presencial e iam para o online e conseguiam escalar muito mais facilmente, começavam a ter outra qualidade de vida e eu continuava ali sempre, sempre, Ok. sempre, sempre a trabalhar. Ou seja, apesar de tu sentires que a tua qualidade enquanto PT podia ser igual ou maior, sentias que o retorno e a qualidade de vida era menor porque não Com estavas certeza, no com online. certeza. Há aqui vários pontos que realmente eu trabalhei mesmo muitas, muitas horas e que sem dúvida que a vida pessoal principalmente ficou muito para trás por causa dessa questão de horários e disso tudo. Ok, boa. E houve algum momento em específico nessa fase que te fez dizer, epá, chega, tenho que mudar isto, tenho mesmo que ir para o online, tenho mesmo que tentar fazer diferente? Eu acho que não é um dia em específico, mas há várias situações em específicas. Lá está, o facto de, por exemplo, não estar muitas vezes próxima da minha família por causa disso, não estar presente em momentos importantes. Eu lembro-me de um momento do aniversário da minha mãe, para eu conseguir ter trabalho todo em dia. Estava no aniversário da minha mãe, acabou o aniversário e era 1 da manhã, eu lembro perfeitamente isto, 1 da manhã, e eu estava no computador depois a fazer planos de treino, porque tinha que ter tudo pronto para o dia seguinte para ir dar treinos, portanto, eu Ok. acho que há aqui vários pontos, não foi só uma coisa, mas várias, Foi o e pronto, acumular. aí mesmo quando eu estive doente, claramente, quando apanhei a infecção pulmonar por causa do covid, eu percebi que, ok, se eu não trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro. Portanto, aí foi eu acho que o ponto em que também me fez pensar muito sobre isto. Ok, boa. Ou seja, no fundo foi o acumular de situações que no fundo que em certo momento fizeram perceber que se eu não mudar de modelo, vou estar sempre dependente da minha presença Sem física. dúvida. Ok, boa.
Agora vamos falar um pouco sobre o teu processo de tomada de decisão antes de decidires, olha, vou fazer isto com o Bruno, vou investir este dinheiro na mentoria individual com o Bruno. Ahm, Houve alguma coisa que te tenha feito hesitar antes de entrar na mentoria ou antes de nós falarmos? Alguma coisa que te tenha deixado de pé atrás? Seja comigo, seja de forma geral com o processo de tomada de decisão de entrar numa mentoria. Então, eu acho que até comentei isto contigo na primeira sessão, se não me engano, não tenho certeza, mas já tinha visto outros colegas que fazem mais ou menos o mesmo trabalho que tu, e foste a pessoa que me mostrou mais confiança, não sei, senti que foi, o teu acompanhamento era diferente, que havia mais verdade e que não havia tanto uma obrigação de venda só para comprar uma mentoria. Portanto, isso foi o maior diferencial nesse ponto, sinceramente. Mas sim, já tinha visto outros colegas e o que me fez ficar a trabalhar contigo foi por isso, senti que realmente que era verdade e que era possível. Não achei tanto, pronto, acho que não havia ali muitas nuances pelo meio, era o que era e pronto, e foi o que me fez decidir logo. Portanto, eu Ok. decidi logo no momento, acho que foi, se não me engano. Portanto, foi logo Foi, no. nós fizemos uma sessão e aí fechamos logo ali. Ok, boa. Ainda relativamente à decisão em si, e até podes pensar agora no momento em que tivemos a sessão comercial, em que estivemos juntos a primeira vez. Eu lembro-me que não foi uma decisão tipo super óbvia em que tu me deste um sim, logo, logo numa primeira instância, mas que tinhas algum medo ou receio de fazer aquele investimento, e eu acho que uma das expressões que tu até disseste foi vamos, mas vamos com medo. Quando eu te perguntei se íamos ao trabalho. 100% sim, isso é verdade, porque realmente é um investimento que nós temos. Eu acho que em qualquer coisa, não é? Mas este tipo de investimentos são coisas que nos fazem pensar e realmente eu estava com medo de fazer um investimento e depois não ter o retorno que eu quero, como é lógico. Ok, boa. Hoje em dia, sabendo o que tu sabes, olhando para trás, o quão mais fácil seria tomar a decisão? Se eu soubesse o que sei hoje, primeiro já tinha começado isto há muito tempo atrás. Já não andava todos os dias no presencial, feita louca, há tan- durante tanto tempo e já tinha começado isto há muito mais tempo atrás, sem dúvida alguma. Ok, Tinha tomado a boa. decisão de outra forma, nem pensava duas vezes. Ok, boa. Agora vamos falar um pouco daquilo que foi a experiência, ou seja, o processo em si, o nosso trabalho, na mentoria. Houve alguma coisa que nós fizemos durante as primeiras semanas da mentoria que te ajudou a perceber que era exatamente isto que tu precisavas ou que, ok, isto é diferente daquilo que eu achava e é realmente este o caminho? Perguntaste se, desculpa, se o que é que vais a pergunta não, é mais fácil. Ok, boa. Ou seja, a pergunta é, nos primeiros momentos em que começamos a trabalhar juntos, ou seja, nas primeiras semanas, houve alguma coisa que tenha dado aquele clique em que tu percebeste, ok, era exatamente isto que eu precisava? Sim, eu acho que principalmente tudo o que está à volta do teu método, ou seja, tens tudo muito organizado, os processos, acho que foi tudo, não há assim um ponto em específico, foram mesmo muitas coisas que tu entregas que me fizeram pensar, não, isto realmente ser. Eu lembro, aliás, tanto é que depois isso foi visto pelo meu crescimento e eu lembro-me de ter comentado contigo até que as pessoas perceberam exatamente o que é que eu fazia. Eu acho que havia pessoas que me conhecem e que nem sequer sabiam que eu era PT. Pronto, para começar, Ok, porque eu nem sequer quase nem dizia isso na internet. E portanto, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar contigo, acho que tudo me fez perceber que era o caminho certo, porque tudo estava ali exatamente, estava ali a indicação do caminho, era só executar, aprender e continuar. ok, boa. Tenho curiosidade, que é, ou seja, eu já fiz algumas mentorias e sei o que é também estar desse lado, mas do teu ponto de vista, ou seja, eu acredito que existia uma certa expectativa do que é que iria ser, do que é que não iria ser, o quão semelhante, depois de já teres passado pela mentoria, o quão semelhante foi a expectativa em relação à realidade, ou seja, àquilo que é a entrega, àquilo que eu disponibilizo, ao acompanhamento que eu Ah, dou. ok. Não, eu acho que a expectativa estava abaixo daquilo que tu entregas. Lá está o facto de haver várias pessoas na internet e neste momento, hoje em dia, é tudo se vende na internet e, portanto, há aqui às vezes da parte enquanto consumidora de conseguir separar aquilo que nós temos que ter uma observação muito grande e conseguir separar daquilo que realmente é bom e daquilo que realmente é só para nos vender algo, não é? Portanto, a expectativa estava abaixo, sem dúvida, porque lá está, eu até achei que sim, que eras a pessoa mais credível que me podia ajudar e que no meio de todas as pessoas que eu tinha visto que era que me estava a dizer mais a verdade, mas a verdade é que no fundo eu ficava um bocado, pronto, ok, isto vai ter retorno, mas pronto,
a expectativa não iria ser, se calhar, assim tão alta quanto isso. Então, portanto, tu superaste as expectativas todas, acho que entregaste muito mais do que aquilo que eu estava. Acho, não tenho certeza que entregaste mais do que aquilo que eu estava à espera. Até mesmo todo o sistema que tu tens montado. Eu não estava à espera de ter esse sistema todo. Sabia que me ias direcionar, sabia que me ias ajudar, obviamente, a chegar a um fim, mas não de outra forma. Por exemplo, uma coisa que eu sinto que às vezes fazem, que eu acho que não é positivo, que isto é tal e qual como darmos treinos. Por exemplo, eu quando dou treino a uma pessoa, eu não quero. A pessoa pode, não é não quer, a pessoa até pode ficar comigo durante 20 anos, mas o meu intuito com a pessoa não é propriamente estar ali com ela 20 anos a dar-lhes treinos. O que é que eu quero? É ensiná-la a melhorar aquilo que ela precisa no momento e ensiná-la a ser independente, para ela daqui a 1 ano, 2, 3, pronto, dependendo do objetivo, a pessoa passar daquele X de tempo, ser uma pessoa autónoma, ok? E não precisar de mim a 100% para executar aquela tarefa. Pronto. E o que é que eu sinto aqui? Que no fundo é isso, que tu não fazes algo para nos prender. Não, é que fazes uma aprendizagem connosco. Portanto, qual é que é o meu objetivo? É crescer no online. O que é que tu fazes? Ensinas-me a crescer no online. Claramente que haverá coisas que com direcionamento e com um mentor nós seremos sempre melhores, mas se hoje eu parar a trabalhar contigo, eu não vou ficar simplesmente a nadar no meio do oceano. Não, eu sei a direção a fazer. Claro, para melhorar dia após dia, sendo alguém, seria diferente e melhorávamos, se calhar, com uma velocidade maior. Mas não ficava perdida. E, portanto, isso é um ponto muito importante, que é, eu senti que tu não fazes algo para nos prender ali, tipo, agora vais sair daqui e agora, tipo, não tens um sistema montado que nos fecha. Estou a Porque às perceber. vezes há quem faça isso, que fecham o teu sistema para tu depois não conseguires sair da mentoria e para tu conseguir continuar a crescer, tens que ter aquela pessoa ao lado. E isso nunca foi aquilo que eu senti da tua parte. Se não senti, não acontece. Pelo menos comigo, nunca acho mesmo que não acho. Ou seja, é liberdade também para dizer assim, ok, ele ensinou-me, ele está-me a ajudar, estou a aprender, estou a ter um direcionamento, mas se hoje eu ficar sem ele, eu já não fico sozinha tipo, no mundo, já consigo ter um caminho. Isso para mim é muito importante, porque isso dá-me liberdade de escolher continuar contigo durante 1 ano ou 10 por autorrecriação, porque eu quero melhorar dia após dia e porque em tudo na vida eu acho que quanto mais mentores nós tivermos, nós seremos cada vez melhores em tudo. No entanto, eu, se quiser neste momento estar sozinha, também não vou ficar perdida. E isso para Ok. mim é um ponto mesmo muito importante que eu gosto de referenciar, porque acho que é muito mal quando nos tentam quase obrigar a estar em algo. E Criar isso uma para mim isso não faz. dependência. Yeah. Boa, Eu isso é não muito concordo bom. com isso. Isso é muito bom, porque um dos princípios daquilo que eu faço é exatamente esse. Eu não quero só gerar os resultados, eu quero que vocês aprendam a ter esses resultados de forma autónoma e que levem essas aprendizagens e princípios para a vida. Por isso é mesmo muito bom. Boa, vamos. Antes disso, há uma coisa que eu quero também deixar aqui bem clara no teu testemunho em particular, é que os resultados são muito variáveis. Quando digo resultados, estou a falar de número de clientes, crescimento em seguidores, faturação, lucro. São muito variáveis de aluno para aluno e deixar claro que no teu caso em particular, tu meteste muito trabalho, ou seja, meteste muito volume de conteúdo, tu publicaste em média mais de 8 publicações por semana, com semanas a chegar a 12 e 13 publicações, que eu lembro-me disso. Tiveste também alguns pontos em que foste à TVI, por exemplo, e alguns momentos que também ajudaram a impulsionar, mas acima de tudo sempre foste muito dedicado a aprender e sempre foste muito rápido a executar. Isto para dizer o quê? Que eu fiz a minha parte sim, mas sem esta dedicação, sem este compromisso do teu lado, os resultados tenho a certeza que não iriam ser aqueles que são, porque se tu não executares desse lado, simplesmente não acontece. Isto para dizer que tu és um outlier do ponto de vista dos alunos que eu tive até hoje, e isso deve também a essa ética de trabalho que tu apresentaste e continuas a apresentar. Vamos falar de números, também para as pessoas que nos estão a ver entenderem que resultados é que tu tiveste. Tens algum número em específico de faturação, lucro, número de clientes ou de crescimento em seguidores que te marcou mais e que tens no topo da tua mente agora? Então, eu acho que o número de seguidores é o que eu estou, porque se calhar também estava à espera de crescer tão rápido, portanto, eu diria por aí. Mas principalmente a nível também da maneira como eu crescia a nível de alunos por mês, portanto, eu achava, vou ser sincera, eu achava que ia demorar mais tempo, eu sabia que eu queria aquele número de alunos, mas achava que ia demorar o dobro ou o triplo dos alunos, porque eu, aliás, não dupliquei, foi mais, tripliquei, não sei. Eu nem sei muito bem, porque não tripliquei mais, não, foi mais, não, tripliquei não, isso foi mesmo um crescimento muito maior. Pronto. Olhando aqui para os números,
Tu em fevereiro estavas com 9, nós começamos a trabalhar início de março, dia 8, salvo erro. Em março terminaste o mês com 13. O mês em que tiveste o maior número de clientes ativos foi junho, com 38, logo a seguir julho. Ou seja, basicamente passamos de fevereiro antes da mentoria para praticamente 40, final de junho e julho, até agora. Lá Basicamente. está, pronto. Não, eu cresci muito. Eu vou ser sincero, eu acho que aquilo que eu posso dizer do resumo destes tempos todos, a nível de números, seja o que for, é que a minha vida toda duplicou, triplicou, tudo aconteceu vezes, Rápido. não sei quantas vezes. É. Sim, não, demasiado rápido, ao ponto de eu não sei. Por isso é que eu vou ser sincera, há números que eu nem sequer tenho memorizados na minha cabeça, porque, e comentei isto várias vezes contigo durante a mentoria, porque foi tão difícil, porque imagina, quando tu levas um crescimento mais lento, não é? Tu sabes, olha, eu comecei com 10, terminei com 20, comecei com 100, terminei com 1000, quer dizer, aqui uma coisa mais leve para decorar. De repente, não, de repente eu começo a trabalhar contigo e sempre fomos abordando isto nas sessões todas. Eu começo a trabalhar contigo e isso começa a acontecer muita coisa. E começa a haver faturação, e começa a haver pessoas a questionarem sobre o meu trabalho, e começa a haver alunos a entrar, e portanto isto houve assim muita. Aliás, tanto é que eu, a nível de aplicação aqui, não abrangendo muito sobre este tema, mas que eu lembro perfeitamente que há vários patamares da aplicação que teria que pagar a nível de mensal para conseguir estar com a aplicação que eu trabalho com os alunos, e eu estava num patamar e já subi para outro patamar e já estou pronto, para o seguinte, pronto, para não abranger aqui demasiado sobre a empresa da aplicação, mas há patamares, não é? Que tu pagas mensalmente e que Uhum. eu já estou, portanto, Dependendo. exatamente, portanto, são muitos números. O que eu posso dizer é que é tudo a duplicar e triplicar e pronto, Ok, top. é o resumo. Do Eu resumo. ponto. Mas sim, pronto, há um ponto importante, é assim, eu quero ganhar 3.000 euros, tipo, se forem 1.000 euros por mês para estar em casa, isso eu lembro-me que eu disse. Podia ser até tipo 1.000 euros para trabalhar a partir de casa, não tinha grandes gastos. E depois tive ali um mês que é tipo 3.000 euros, portanto, pronto. Não sei, mas acho que deve ter dado para pagar os gastos para estar em casa. Yeah. Foi maio, praticamente 3.000. Abril também ficaste próximo, 2.000, 2.800 e mais um bocadinho. Ok, boa. Isso é realmente muito bom. Mais uma vez, para quem eventualmente vir este vídeo, eh, às vezes há alguns alunos e mentorados que, independentemente da qualidade do mentor, que neste caso fui eu, mas podia ter sido outra pessoa, eu acho que tu és aquela aluna que ia ter muitos bons resultados com qualquer mentor que faça um bom trabalho. E quero deixar aqui bem claro que eu dei-te a direção, sim, dei-te um guia, sim, mas tu és um outlier desse ponto de vista de ética de trabalho e pôr o trabalho em cima da mesa e os resultados depois vêm muito a partir daí também. Boa. Para além dos números e daquilo que falamos até agora, dirias que alguma coisa mudou internamente na forma como tu te vês a ti própria, como te sentes, como vives o teu dia a dia? Sim, sinto-me mais, apesar de que nunca vou negar que isto para mim tem sido um caminho bastante difícil, ok? Mas acho que mesmo que se não tivesse um direcionamento seria ainda muito mais difícil. É realmente uma coisa que eu não. Este mundo do online acho que é uma aprendizagem como outra qualquer. No entanto, sinto-me muito mais confiante, sem dúvida. Ou seja, há aqui uma diferença. Neste momento, eu já não tenho problemas em, por exemplo, se calhar ter que fazer 30 vezes a mesma coisa até fazer bem. Não tenho esse medo portanto, sinto-me muito mais confiante. Mesmo sabendo que ainda não estou no ponto que eu quero, tipo, eu não tenho problema. Se vejo que para corrigir tenho que fazer 50 vezes a mesma coisa, eu vou fazer. Enquanto que antes, quando eu entrava, eu acho que não tinha, acho não, tenho certeza, eu não tinha a confiança de que eu era possível. Ou seja, eu queria aquilo, não é? Eu sabia que ia trabalhar para aquilo, mas porque lá está, eu achava mesmo que não, que se calhar não ia conseguir tanto assim. Eu tinha aqui algum medo e alguma falta de confiança nesse aspecto. E portanto Uhum. isso mudou, sem dúvida. Agora eu tenho confiança, posso ficar com muitas dores de cabeça a pensar porque é que ainda não estou a conseguir fazer aquilo exatamente como eu quero, mas já não é uma falta de confiança. Portanto, simplesmente ações até melhorar, porque ninguém nasce ensinado, como é lógico. Mas isso é Uhum. importante, eu tenho muito mais confiança no meu trabalho, sem dúvida. Ok, ou seja, no fundo desenvolveste a crença de que eu não sei quando é que vou conseguir, mas sei que eventualmente eu vou lá chegar porque eu tenho as capacidades e eu tenho dentro de mim a resiliência necessária para fazer até dar certo e Sem aprender. dúvida.
Ok, bom, sem isso é dúvida. brutal, isso é brutal. Isso é uma crença muito importante para mim e que eu quero muito passar a todos os alunos que passam por mim, por isso fico muito feliz que agora vivas dessa forma, porque eu acho que isso dá-nos uma liberdade incrível. Ou seja, eu agora posso sentir que não sou capaz de, e até posso ter dificuldade em acreditar, mas o simples facto de eu cá dentro saber que, ok, eu ainda não consegui, mas sei que se eu me dedicar durante tempo suficiente, que é só uma questão de tempo até lá chegar. É mesmo isso. Acho que isso é brutal. Ok, boa. Ahm, qual dirias que foi o melhor momento ou vitória, ou seja, aquele momento que mais te marcou no processo todo até agora? E eu sei que neste momento estamos muito a pensar naquilo que é o futuro, o crescimento do futuro, e que a tua mente está muito direcionada para aí, mas do processo até agora, qual foi a grande vitória ou o grande marco? É como te estava a dizer, eu não consigo sinceramente definir se calhar um marco, porque acho que houve mesmo muitas vitórias. Eu lembro-me de, por exemplo, estar a entrar no telemóvel e ter mensagens a perguntarem sobre o meu acompanhamento, tipo, foi isso uma invasão, e eu lembro perfeitamente disso, e pensava, meu Deus, eu não consigo responder estas mensagens todas, porque fiquei assim. Então acho que há vários marcos ao longo da caminhada. Realmente não há um ponto que eu te possa dizer que me marcou assim tanto, porque claramente que a nível monetário isso é importante, porque é aquilo que me transmite qualidade de vida e é para isso também que eu desenvolvo o trabalho online, mas vou ser sincera, acho que não é aquilo que mais me marcou, acho que aquilo que mais me marcou foi eu começar a ser reconhecida pelo meu trabalho, e isso deve-se obviamente à tua direção, porque eu para ser reconhecida no meu trabalho no online, eu tenho que mostrar às pessoas aquilo que eu faço, eu tenho que falar sobre aquilo que eu faço e tenho que fazer da forma correta, não é? Porque senão também ninguém sabe, se eu fizer alguém perder 10 quilos, mas também não mostrar ou não falar sobre o processo, também ninguém sabe que eu fiz alguém perder 10 quilos, por exemplo, não é? Uhum. E portanto eu acho que a nível monetário não é o ponto que mais me marcou, acho que porque eu considero que é uma consequência de outras ações que eu fiz, e sim aquilo que mais me marcou foi esses momentos em que eu me pegava no telemóvel e pensava, meu Deus, então o que é isto? Como é que eu vou responder a tantas pessoas? Ao ir à rua, por exemplo, e as pessoas dizem, olha, eu vi o teu conteúdo e sei que tu ajudas pessoas. Portanto, foram os marcos mais importantes para mim, porque foram os marcos esse tipo de situações é aquilo que me dá confiança para perceber que era possível continuar o caminho e continuar a trabalhar. Ok, Portanto, ótimo, ótimo, isso é acho brutal. mesmo que é isso, porque acho que estaria a ser, estaria a mentir se dissesse as coisas de outra forma, porque foi esse reconhecimento por parte das pessoas que me fizeram pensar, ok, afinal aquilo que eu tenho estado a fazer com o Bruno está a dar resultado, porque acho que há momentos em que tu pensas que não está a acontecer, em que tu fazes e tu sabes que queres lá chegar, mas é assim, se ninguém me disser que me viu, que reconheceu o meu trabalho, tipo, não há, mesmo que as pessoas o façam, se não me disserem, eu não sei nada Yeah. sobre isso. Estou simplesmente a achar que estou a continuar até ver se vai dar certo. E portanto, os marcos maiores é isso. Eu de repente comecei a ser reconhecida pelo meu trabalho. Ok, ótimo, isso é muito bom. Sentires o impacto que estás realmente a gerar e sentires esse reconhecimento por parte das pessoas. Sim, isso é importante porque muitas vezes nós pomos consistência no conteúdo, mas no conteúdo estamos a falar para uma câmara e muitas vezes não fazemos ideia a quem é que estamos a chegar, o impacto que estamos a gerar e conseguimos perceber isso no processo E é portanto, para real. mim, esse marco é muito mais importante, porque imagina, através desse marco é que, por exemplo, eu trago a consequência de lá está, um marco maior, por exemplo, a nível monetário. Portanto, são só Yeah. consequências, mas Sem os dúvida. marcos para mim que me marcam não é dizer, ganhei mais não sei quanto dinheiro. Não. Aquilo que eu ganhei foi reconhecimento pelo meu trabalho e, por consequência, quanto mais eu tenho reconhecimento e mais eu me direciono na situação correta, obviamente eu vou ter mais retorno financeiro e mal era ser ao contrário, não é? Portanto, a ideia é essa. Exatamente. Sim, quanto mais pessoas gostarem de ti, confiarem em ti e perceberem que contigo conseguem atingir o seu objetivo, naturalmente mais interesse vai Claramente. existir e mais clientes e mais faturação, que é a consequência de tudo. E, acima de tudo, mais do que faturação é também o lucro. Ok, boa. Última questão. Se tu tivesses um PT à tua frente, o que é que tu lhe dirias se ele tivesse interessado em entrar na mentoria, mas não tivesse certeza? Eu diria para entrar, até porque isso já aconteceu com um atual aluno teu, que já contactei com ele, ou seja, ele entrou na mentoria depois de mim e nós tivemos essa conversa de realmente o teu trabalho ser bom, muito bom, na verdade, acho que é mesmo muito preciso, e há aqui vários pontos importantes, acho que é preciso referenciar isto, e aquilo que eu diria ao PT é o seguinte, não vás pelo tudo aquilo que há na internet. Ou seja, o que é que acontece? Hoje em dia, realmente há muitas pessoas que nos vendem um sonho de conseguir sair do presencial para o online, não é? Mas há aqui uma diferença muito grande. Essas pessoas normalmente falam para pessoas que já estão no online, ok?
É aquilo que eu senti e é aquilo que eu dizia ao PT. Não vás para todas essas pessoas que já estão a falar para pessoas que já estão no online, porque o trabalho do Bruno faz um direcionamento muito grande, ensina-nos mesmo muito a sair do presencial para o online, e isso é difícil que alguém o faça, porque uma coisa é tu replicares, escalares quem já está presente, estás no híbrido, estás presencial e online, e chegar aqui um mentor e dizer-me, ok, se fizeres mais estas coisas, vais conseguir replicar o teu online muito mais. E portanto, com o Bruno não, com o Bruno tu consegues estar numa sala só a dar PTs, e de repente pensar, ok, agora vou ter que começar a transformar a minha vida porque eu vou sair do presencial e vou realmente viver só do online. Portanto, eu dizia ao PT, sem dúvida recomendo o Bruno, e isto é mesmo verdade, e tu sabes que eu não estou a dizer isto só para ficar bonito, recomendo mesmo e acho que devem mesmo contactar-te. Ótimo. Acho que acho que não tenho certeza, não se vão arrepender, e volto a repetir, para terem muita atenção a tudo o que vem à volta, porque acho que não conheço mais ninguém neste momento que faça o trabalho que tu fazes, pelo menos em Portugal, não sei, respeito, mas em Portugal, direcionamento só para PTs que estão mesmo no presencial para sair para o online. Não sei de ninguém que saiba, que faça este trajeto desta forma, pronto. Desta forma mesmo linear, porque tu direcionas mesmo, tipo, estás nesta posição no presencial, tens que fazer isto, isto e aquilo para sair até sair para online. E isso ninguém, neste caso, só tu, é que eu sei que ensinas isso. Portanto, eu Ok. recomendo. Ótimo.